Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, continuando então a nossa aula de hoje, eu quero que vocês peguem a apostila 2, abram no tema 3, que é na página 14. E hoje a gente vai começar a matéria nova, que é falar sobre os tipos de mapas. Então a gente já aprendeu em sala de aula que mapa é uma representação da realidade de um lugar, certo? Mas na verdade, dependendo do que os mapas estão mostrando, né, como a gente também falou, todo mapa no fundo ele é temático, porque ele não consegue mostrar totalmente a realidade de um lugar. Ele sempre mostra um tema da realidade. E aí por isso acaba sendo temático, ou seja, ele sempre mostra só uma coisa da realidade daquele lugar. E a gente já viu então que por conta disso, né, os mapas eles acabam sendo diferentes. Eles acabam mostrando o mesmo lugar, só que de maneiras diferentes. E aí, dependendo do que os mapas estão mostrando, a gente pode classificar os mapas em até 4 tipos, né? Que é o que a gente vê aqui. Por exemplo, dependendo do que eles estão mostrando, a gente classifica os mapas como qualitativos. Dependendo do que eles estiverem mostrando a respeito da realidade daquele lugar, a gente classifica como quantitativos. Dependendo, a gente classifica como ordenados e dependendo, a gente classifica como dinâmicos, certo? Então, só retomando e reforçando. O mapa é uma representação da realidade de um lugar. Como é impossível representar a realidade por inteiro, então todos os mapas eles representam um tema da realidade de um lugar. E dependendo do que ele estiver mostrando, ou ele vai ser um mapa qualitativo, ou um mapa quantitativo, ou um mapa ordenado, ou um mapa dinâmico, certo? Mas vamos entender então o que é um mapa qualitativo, o que é um mapa quantitativo, o que é um mapa ordenado e o que é um mapa dinâmico. Então eu peço para vocês agora descerem aqui e a gente vai falar primeiro desses 2 tipos de mapas, certo? Então vamos começar pelos mapas qualitativos. O que os qualitativos eles vão mostrar pra gente? Eles vão mostrar um certo tema, certo? A localização das variações, né, no espaço de acordo com esse tema que está sendo representado. Então assim, ele sempre vai mostrar um tema e as variações desse tema no espaço, a localização então dessas variações. Vamos dar um exemplo? Mapa de climas. Bom, o tema é igual, clima. Só que a gente sabe que não existe só um tipo de clima, existem vários tipos de climas. E aí, então, cada tipo de clima vai estar localizado e representado de uma maneira diferente, certo? Então, ele está mostrando o mesmo tema e as variações desse tema. Vamos dar um outro exemplo? Mapa de relevo, como vocês estão vendo aqui na apostila. Bom, mapa de relevo, o tema é relevo, mas ele vai mostrar as variações desse tema. Então, ele vai mostrar as áreas de montanhas, áreas de planaltos, áreas de depressões e áreas de planícies, que são tipos de relevos. E ele vai mostrar, então, a variação, ou melhor, as variações desse mesmo tema, que é relevo, certo? E vai, então, localizar tudo isso e representar de maneiras diferentes no espaço. A gente pode também dar um outro exemplo, que é o mapa de vegetação. Então, olha só, os mapas de vegetação, o tema comum é a vegetação. Então, ele vai mostrar as áreas dos tipos de vegetação. Mas ele vai mostrar essas variações das vegetações. A gente sabe que nem todas as vegetações são iguais. Então, o tema é vegetação, mas vai mostrar as diferentes vegetações que existem numa certa área, num certo espaço, e vai localizar e representar cada uma delas de maneira diferente. Certo? E os mapas políticos? Os políticos, só para vocês saberem, eles sempre representam territórios, né? Então, assim, o mapa político pode representar continentes, países, estados, cidades, ou seja, ele delimita territórios por meio de fronteiras. Então, o tema vai ser esse, né? No caso, mostrar territórios. E aí, vamos pegar como exemplo o mapa aqui do Brasil, dos estados brasileiros, né? Então, o mapa político do Brasil, que vai mostrar o quê? O tema comum, que são os territórios brasileiros, e no caso, os estados do Brasil. E aí vai mostrar então todas as áreas e todas as fronteiras de cada um dos estados. O tema é o mesmo e está mudando, está variando conforme cada estado. E a localização, né, de cada estado, assim como isso também vai ser representado de maneiras diferentes. Certo, turma? Até aqui tudo bem? Continuando, os mapas quantitativos. Os quantitativos, pelo próprio nome, já dá para a gente saber. Eles vão mostrar quantidade de alguma coisa. Então, eles vão mostrar, né, da menor quantidade para maior e vice-versa.
Então, olha só, a gente pode usar como exemplo, né, o mapa de população, que vai mostrar as áreas que têm menos quantidade de pessoas, assim como as áreas que têm mais quantidade de pessoas, né? Então, olha só, ele está mostrando a variação na quantidade. Aqui nesse caso, a legenda está mostrando o seguinte, que as cores mais claras, né, são as áreas com menor quantidade de pessoas, e à medida que a cor vai ficando mais forte, quer dizer que a quantidade de pessoas aumenta, né? Então, os mapas de população, eles mostram isso, eles mostram, então, uma variação na quantidade de pessoas pela cor, né? Pela quantidade, pela tonalidade da cor. Densidade demográfica, para vocês saberem, a quantidade de habitantes por cada quilômetro quadrado. Sendo assim, quanto menor a quantidade, mais clara a cor, quanto maior a quantidade de pessoas, mais forte a cor. Então, ele também está mostrando quantidade. Taxa de urbanização, os mapas que mostram as áreas urbanizadas. Então, pegando um certo território, quanto mais áreas urbanas tiver, né, nesse caso, nesse mapa, vai ser representado com cores mais fortes, e as áreas que forem mais rurais, ou seja, tiverem menos áreas urbanas, vão ser representadas com uma outra cor e, em geral, mais claras. Certo, turma? Então, os mapas quantitativos, eles mostram a quantidade de um certo fenômeno, né, de um certo elemento que compõe um certo espaço. Agora a gente vai virar a página, vocês vão virar a página da apostila de vocês e eu vou seguir aqui adiante para a página 15, que vai mostrar os outros dois tipos de mapas. Então agora a gente vai falar um pouquinho dos mapas ordenados e dos mapas dinâmicos. Os mapas ordenados, eles sempre vão mostrar informação de acordo com uma sequência, ou seja, eles vão mostrar uma informação pelo nível de importância, do menos importante para o mais importante, ou o contrário, do mais importante para o menos importante, certo? Então, eles vão mostrar essa ideia de sequência de crescimento da informação que está sendo representada, certo? Então, vamos dar aqui como exemplo o que ele está mostrando. Esse daqui é o mapa de hierarquia urbana. O que é isso? Vocês com certeza sabem que aqui no território brasileiro existem algumas cidades que são mais importantes e mais influentes do que outras. Nesse caso, essas cidades mais importantes, que são mais influentes a nível nacional, elas vão ser representadas primeiro, como a gente está vendo aqui, ó, nas metrópoles, com esse símbolo geométrico aqui. E à medida que a cidade vai sendo menos importante, né, em relação a outras, né, ou seja, vão sendo cidades menores e que acabam tendo menos importância, menos influência perante outras cidades a nível nacional, elas vão sendo representadas com outros símbolos e também de maneira menorzinha. Olha só, a gente consegue perceber isso. Então, esse mapa ele mostra exatamente isso, essa ordenação de informação das cidades mais importantes para as menos importantes, certo? Um outro exemplo de mapa desse tipo são os mapas de PIB. O que é PIB? PIB é Produto Interno Bruto. Isso quer dizer que a quantidade de riqueza que um país produz em um ano. E aí, então, existem alguns países que produzem mais riqueza, por isso os seus PIBs serão maiores, e existem outros países que produzem menos riqueza, sendo assim os seus PIBs serão menores. E aí, então, esses mapas que vão mostrar esses diferentes PIBs também são mapas ordenados, porque eles vão mostrar eles vão destacar os países que têm PIBs maiores e que por isso terão mais influência perante outros países, e os países com PIBs menores e que por isso terão menos influência perante outros países, certo? E por último, e não menos importante, os mapas dinâmicos. E os mapas dinâmicos, eles sempre vão demonstrar deslocamento, eles vão passar a ideia de fluxo, né? A ideia de movimento mesmo. Sempre a saída de um local e a chegada em outro local, certo? E aí, então, os mapas dinâmicos, né, que vão transmitir essa ideia de deslocamento, essa ideia de fluxo, né? Em geral, eles mostram, então, dados de coisas que circulam, como pessoas. Então, olha só, aqui como exemplo, fluxos migratórios. O que é migração? Migração é quando um grupo de pessoas sai de uma área e vai para outra, com o intuito de se fixar nessa nova área, de morar, né, e ter uma vida melhor. Em geral, a busca é por uma vida melhor. Então, quer dizer que as pessoas estão saindo de um local e chegando em outro, dando essa ideia de fluxo, de movimento, de deslocamento. E esse mapa está mostrando exatamente isso, ó. As setas, elas saem de um ponto e elas vão para um certo local. Isso quer dizer que essas pessoas estão saindo dessa área e chegando em outra, certo? Passando essa ideia dinâmica. Por isso, o mapa dinâmico.
Pegando um outro exemplo aqui, ó. Nós temos várias setas saindo daqui do Nordeste, como vocês podem observar, que vêm em direção ao Sudeste, olha só. Então quer dizer que essas pessoas estão saindo do Nordeste por alguma razão, esse grupo de pessoas, e está vindo para o Sudeste, como eu disse para vocês, em geral, em busca de uma vida melhor. Sobre isso, a gente vai estudar mais para frente. Mas também nós temos pessoas que estão saindo daqui de São Paulo e indo em direção ao Nordeste, olha só. Então está mostrando essa ideia de movimento desse grupo de pessoas, esse movimento migratório. Isso se chama migração de retorno e mais para frente eu explico para vocês também. Esse tipo de mapa também mostra rotas comerciais, né? Ou seja, por onde navios, assim como caminhões, assim como trens circulam, né? Saem de um ponto e vão para outro para levar matérias-primas, recursos naturais e mercadorias. Não é à toa que esse tipo de mapa também mostra a circulação de mercadorias dentro de um mesmo país ou no mundo todo. Certo, galera? Tudo bem até aqui? Todo mundo entendeu então? Fazendo um brevíssimo recordar é viver. Então nós temos aí quatro tipos de mapa, né? Que são os mapas então qualitativos, quantitativos, ordenados e dinâmicos, né? Todo mapa é uma representação da realidade de um lugar. Ele sempre escolhe, ou melhor dizendo, sempre representa um tema da realidade daquele local. E aí, dependendo do que ele apresenta, a gente pode classificar esse mapa num desses quatro tipos. Qualquer dúvida é só mandar um comentário lá no post da aula, que eu respondo para vocês. Um beijo!